Paz a todos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Sim, a mansidão é a terceira característica das bem-aventuranças, ou a terceira bem-aventurança. Aliás, essa característica, essa terceira bem-aventurança, tem tudo a ver com nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, que nos ensina a sermos mansos. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, que interessante. A terceira bem-aventurança é, na verdade, nos parecermos com o próprio Jesus. A questão é: o que é ser manso? O que é mansidão? É importante nós definirmos, porque às vezes vem ao nosso pensamento que mansidão é aquela característica de falar baixinho, de ficar quietinho, de muitas vezes nem opinar diante das conversas, diante dos debates, diante das discussões e ficar lá no seu cantinho. Não, isso não é mansidão. Isso é uma característica que todos nós temos. Aliás, que todos nós temos, não. Todos nós temos algum tipo de característica, e essa característica é de um grupo de pessoas. Existem aqueles que são mais introvertidos, os mais extrovertidos, os mais agitados, os mais calmos. Essa não é a questão. A mansidão que Jesus menciona aqui, como todas as demais bem-aventuranças, está relacionada ao fruto do Espírito. Não é uma característica natural, mas espiritual. Como Paulo mais adiante vai escrever na carta aos Gálatas que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão. Então, mansidão tem a ver com o fruto do Espírito, com a obra do Espírito Santo em nossas vidas. Observemos, por exemplo, homens das Escrituras, homens da Bíblia que foram considerados mansos, chamados de mansos. Abraão, Moisés, Davi e até os esquentadinhos, Pedro e Paulo. Foram homens que tiveram liderança, muitas vezes foram enérgicos, como Moisés, em algum momento, Paulo, que disse aos Gálatas: olha, se pregarem um outro evangelho, que seja considerado anátema, que vão para o inferno quem prega essas coisas. Veja, esses homens, eles foram mansos porque eles foram cheios da graça de Deus. Eles foram mansos porque eles foram cheios do Espírito. E mansidão é, por exemplo, você, em um momento de conflito, de atrito, de muita disputa de opiniões, você ser centrado, ouvir, falar e saber tratar o assunto, às vezes, mesmo de forma firme, mas com mansidão. Alguém, por exemplo, para na sua frente no carro e você não consegue frear e acerta a traseira do carro, o camarada sai com duas pedras na mão, com toda a ira, e aí a palavra do Senhor nos ensina, inclusive, né, uma orientação do sábio é que a palavra branda desvia o furor, e você, com muita graça de Deus, age com mansidão para que aquele pequeno atrito não vire uma guerra, uma disputa, e que venha trazer prejuízo para as pessoas e para você e para ele. Então, ser manso, na verdade, é ser cheio do Espírito Santo. O próprio Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e ele era manso, mas ele expulsou os cambistas do templo. Ele teve que agir com firmeza. Assim como Paulo, Moisés, Abraão, muitas vezes tiveram que agir com firmeza, mesmo sendo pessoas mansas, porque eram cheios do Espírito Santo. A mansidão, então, é, em suma, se submeter à vontade de Deus, como Jó. Jó, ele não ficou inerte, ele discutiu com Deus, ele brigou com Deus, mas ele aceitou a vontade de Deus. E o próprio Jesus, este é o maior exemplo. Paulo disse: tenham em vós o mesmo sentimento ou a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Ou seja, ele aceitou mansamente a vontade de Deus. E ele é o maior exemplo a nós. Está em Filipenses capítulo 2. Percebe? Ser manso é se submeter à vontade de Deus. Para o mundo, os guerreiros, os brigadores, os que
não levam desaforo para casa, que vão conquistar todas as coisas. Mas no reino de Deus, Jesus disse, os mansos herdarão a terra. Como Pedro diz, este mundo com estrepitoso será destruído, com estrepitoso estrondo, será destruído. O termo eu esqueci, o termo. Mas nós aguardamos novos céus e nova terra. Então, verdadeiramente, os mansos, aqueles que esperam no Senhor, eles de fato herdarão a terra. Não são os conquistadores, guerreiros, brigões, são aqueles que submetem à vontade de Deus. Amém? Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo, se for possível, se inscreva no canal e dê ali o seu like. Amém.